Questão 25. Considere o gráfico ao lado que representa a posição em quilômetro de um carro em função do tempo em hora. Qual é a função horária do movimento correspondente ao gráfico? Quais são o domínio? Vamos por partes então. Letra A. Ele quer a função horária. Então, essa função horária já sabemos que ele é uma reta. Então, aqui para um tempo de 0, ele está no quilômetro 10. E para um tempo de 1 hora, ele está no quilômetro 90. Né? Qual a distância que ele percorreu? A distância que ele percorreu foi 10 menos 90 menos 10, que dá 80. Qual o tempo que ele percorreu? 1 hora. Qual é a velocidade média dele? 80 km por hora. Já daria para descobrir a velocidade nesse sentido bem fácil. Mas vamos matematicamente descobrir então qual é a posição então desse veículo, a função horária desse móvel. S é a posição, S de t, o t é o tempo, vai ficar o meu coeficiente angular, que é A, vezes, não é A de aceleração, tá? É o coeficiente angular A vezes t, mais o coeficiente linear, que é B. Então, nós sabemos que o ponto 0 e 10, ou seja, o coeficiente linear, ó, pertence a essa função. O que implica que 10, que é o S de t, que é a posição, para um tempo de 0, vai ficar então 10 igual a A vezes 0 mais B. Isso vai dar 0, o que implica que B é 10. Então, B é 10. Que como o gráfico corta o eixo Y aqui, né? Então, esse vai ser o meu coeficiente linear. Então, de fato, o meu coeficiente linear é B igual a 10. O ponto 1 para T, 90 para a posição, também pertence ao gráfico. Então, 1 e 90 pertence a essa função S de t. Então, 90 é igual a A vezes 1 mais o B. Mas quanto que é B? 10. Então, 10 vem para cá, fica 80. O A é 80. Não é a aceleração, tá, galera? É o coeficiente angular. Então, A igual a 80. Ok? Como é, na verdade, aqui a posição, que é a distância percorrida dividido pelo tempo, isso é velocidade, né? Velocidade média. Então, a velocidade média é de 80 km por hora. Respondido letra A? Sim. Agora sim. S de t igual a 80 vezes t mais 10. Olha uma observação aqui interessante. Ó. Observação, 10 é a posição inicial do móvel, 80 é a velocidade constante. Então, é a velocidade do móvel. Então, por isso que a equação da posição em física nós temos a função horária da posição num deslocamento, quando a velocidade é constante, é o seguinte. S de t igual a velocidade vezes o tempo mais a posição inicial. Em livros de física aparece posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Tá? Letra B, o que pede? Quais são o domínio e o conjunto imagem dessa função? Vamos olhar o domínio. Ó, o domínio aqui não parte do zero? Tem gráfico nos negativos aqui para t? Não. Então, o domínio é os reais positivos e o zero. Tá? Então, os reais positivos e o zero. Esse é o domínio. Imagem. Imagem aqui é do 10 ao mais infinito. Do 10 ao mais infinito. Então, está aqui. Ó. Domínio da função S é os reais positivos. Isso quer dizer que está incluso o zero. Né? Que é na verdade, esse conjunto se lê os reais não negativos. É isso que está sendo dito. Tá? O zero está incluso. Se eu quisesse tirar o zero, eu teria que botar um asterisco aqui. Aí sim, seria estritamente positivos. Então, eu poderia também destacar dessa forma. Do zero ao mais infinito. A imagem da função S. A imagem da função S é do 10 ao mais infinito. Onde que eu tenho que olhar a imagem mesmo? Na reta Y, ou seja, na vertical. Tem o gráfico daqui para cima. Para baixo não tem gráfico. Então, a imagem é do 10 ao mais infinito. Ok? Letra C. O que pede na letra C? Qual será a posição do carro após 4 horas? Agora ficou fácil. Então, eu vou calcular no lugar do... Aqui, na função do T, eu vou botar 4. Então, vai ficar 4 vezes 80, 320, mais 10, 330. Então, ficou isso. Ó. S de 4 é 80 vezes 4, mais 10. Então, 330 é a posição do veículo. Ah, quanto que ele andou? Ele andou 330 menos a posição inicial, que era 10. Então, ele andou, na verdade, 320 quilômetros. Aqui é quilômetros, não metro. Ok? Letra D. Na letra D, ele pede, após quanto tempo o carro estará na posição 250 km? Então, qual é o tempo para que ele esteja na posição 250 km? Então, esse 250 vai estar no lugar de S de t, aqui, S de t.
Então, S de t é 250. Esta é a posição dele. Então, eu vou descobrir qual é o tempo. Essa é a minha interpretação. 250 é igual a 80 vezes t, mais 10. O 10 vem e diminui, vai ficar 240. Dividido por 80 dá 3 horas. Então, esse veículo precisa de 3 horas para que esteja na posição 250 km. E assim a gente resolveu a questão número 25.